ponto que é interessante para a gente trazer aqui é o seguinte, tá? A missão que esse anjo traz é que a destruição sobre a terra não pode ocorrer até que os servos de Deus sejam o quê? Selados. Tá bom? Essa é uma imagem que João ele vai extrair lá de Ezequiel no capítulo 9, do verso de 1 a 11, onde ali ocorre um selamento em Jerusalém. Tá certo? Em Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus, a cidade do povo de Deus. Só que o povo de Deus ele estava o quê? Em apostasia. Eles estavam longe de Deus. E por conta disso, Deus enviou juízo sobre Jerusalém. Lembra que a gente falou que Jerusalém é um microcosmo do universo? Né? Então, a história que acontece ali com o povo de Deus em Jerusalém, depois ela é ampliada em Apocalipse para o mundo inteiro. Tá certo? Então, aquilo que ocorreu ali na visão que o profeta Ezequiel tem de Jerusalém, em que um homem com uma roupa de linho, né, e um tinteiro na mão, e é dada a ordem para que ele cele na fronte todos aqueles que gemem e todos aqueles que ficam aflitos por conta da iniquidade que é praticada na minha cidade. Ou seja, todos aqueles que não se conformam com as práticas mundanas, que não se conformam com a idolatria, que não se todos aqueles que não se conformam como as pessoas têm tratado as coisas santas de Deus, que eles sentem aflição por conta disso, né? Eles ficam conduídos com a situação que o mundo se encontra. É dito o quê? Para que eles sejam selados, tá certo? E ali, depois que essas pessoas são seladas em Ezequiel, é dito então que os homens com armas, eles vêm e destroem, né? Eles matam ali aqueles que não estão selados. Tá? Então, estou resumindo aqui a visão que o profeta Ezequiel tem, e é essa mesma visão que João transporta para Apocalipse. Então, antes, né, dos ímpios serem destruídos, antes dos juízos de Deus caírem sobre a terra, o povo de Deus precisa o quê? Ser selado. Porque esse selamento vai ser uma proteção sobre aquilo que está por vir. Tá bom? Então, o que é esse selamento? Olha só, isso aqui a gente vai ler só para a gente tirar algumas questões aqui, tá? Então, Efésios, no capítulo 1, verso 13 e 14. Vamos lá abrir em Efésios, e quem puder, quem já encontrar, por favor, lê para a gente. Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. A gente vai ver como que nós somos selados. De que maneira nós somos selados. Quem encontrar, por favor, pode ler para a gente. Alguém encontrou aí para a gente? Por favor, pode ler. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém, obrigado. Então, nós somos selados pelo quê, né? Ou por quem? Pelo Espírito Santo, tá certo? Nós somos selados pelo Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, entregamos a nossa vida, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida é o selo de Deus. Agora, olha que coisa interessante. O Espírito Santo, lá em 2 Coríntios, Paulo também vai repetir essa mesma ideia, só que olha comigo lá em Atos, capítulo 5, verso 32. Atos, capítulo 5, verso 32, vai dizer o seguinte, que se a gente estiver selado com o Espírito Santo, a nossa vida ela vai mudar. Olha só, quem encontrou pode ler pra gente. Alguém quer ler? Senão eu posso ler aqui pra gente. Atos 5, 32. Posso ler? E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós, e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, olha só, nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por Deus para quem? Para aqueles que lhe obedecem. Ou seja,
para eu ser selado com o Espírito Santo na minha vida, para eu ter o Espírito Santo pleno na minha vida, eu preciso o quê? Obedecer a Deus. E isso envolve a obediência a tudo que Deus requer de nós, principalmente aos seus mandamentos. Tá certo? Se eu não obedeço aos mandamentos de Deus, eu não posso ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Isso não significa que, vamos dizer assim, se eu não obedeço por falta de conhecimento, né? Então, existe aquela questão, eu posso desobedecer porque eu não sei, ou eu posso desobedecer porque mesmo sabendo, eu prefiro não obedecer. Tá certo? Então, nessa situação, eu não posso ser selado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu estou em rebelião, eu estou em rebeldia, porque eu sei o que precisa ser feito e não faço. Então, o Espírito Santo é o selo de Deus na nossa vida. E ele também é concedido àqueles o quê? Que obedecem ao quê? A Deus. E isso envolve obedecer os seus mandamentos. E aí, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vai pegar o sinal de Deus, né? Qual que é o selo de Deus de aliança para com o seu povo? A gente vai ver, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 31, dos versos 16 a 17, que o sábado é um selo, é um sinal da aliança de Deus com o seu povo. E é um selo o quê? Perpétuo. Tá certo? Lá em Ezequiel, no capítulo 20, nos versos 12 e 20, Deus vai falar, também vos dei os meus sábados como sinal entre mim e vós. Ou seja, o sinal entre o povo de Deus e ele é a obediência aos seus mandamentos. Principalmente a questão aqui do quarto mandamento, que é o sábado. Por quê? O quarto mandamento é aquele que representa quem Deus é, tá certo? Que vai falar que Deus é o Criador, vai falar sobre o que Deus tem domínio, que é sobre toda a terra, e vai carregar o quê? O seu nome, tá certo? O Senhor. Então, o quarto mandamento, ele fica no centro do decálogo, né? Dos 10 mandamentos, ele é o centro da lei de Deus, e ali também ele é o selo de Deus. Porque ele traz essas 3 informações pra gente. O nome de Deus, o Senhor, o que Deus faz, né? A sua função, que é o quê? Criador, e a sua jurisdição, que é o quê? Toda a terra. Tá certo? Porque ele é o criador de toda a terra. Então, esse é o único mandamento que traz o nome de Deus, traz aquilo que ele é e traz também o seu governo, né? o seu domínio que é sobre toda a terra. Então, quando fala aqui a respeito do selamento que vai ocorrer antes que a destruição venha sobre o mundo, a gente percebe uma coisa, os 144 mil, eles vão estar selados por Deus. No entanto, esse selo é a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Tá certo? É a presença do Espírito Santo, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Só que sendo cheio do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo para obediência aos mandamentos de Deus. Inclusive o quarto mandamento, que é o selo de Deus. Então, nos últimos momentos, quando a terra estiver ali, próxima à vinda do Senhor Jesus, aqueles que forem selados, eles serão selados com o Espírito Santo de Deus para a obediência a todos os mandamentos. Depois a gente vai ver que no grande conflito, né, nos capítulos lá 12 a 14, o que vai estar em cerne ali é a adoração a Deus e a obediência aos seus mandamentos. E a gente vai ver que realmente aqueles que vão resistir até o final são aqueles que forem o quê? Selados por Deus. Então, esses 144 mil não é um número literal, mas sim um número simbólico, tá certo? E são aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus para a obediência a Deus, inclusive o quarto mandamento. E amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.